Seja bem-vindo ao Homenzice, o podcast que vai mergulhar no universo das masculinidades e vai fazer isso de uma maneira descontraída e informativa. Eu sou Júlio Sena, tô aqui de peito aberto pra gente falar das nossas homenzices, mas eu não tô sozinho, tô com ele, Cleiton Palomares. Seja bem-vindo, Cleiton. Muito obrigado, Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com você, conversando sobre um assunto tão importante como é a construção das masculinidades e as homenzices do nosso dia a dia, né? Pois é, que não pode faltar, né? As homenzices do nosso dia a dia. E hoje, Cleiton, a gente vai trazer um tema que ele vai ser bem interessante de refletir, porque a gente passa ao longo do ano por uma série de festas, uma série de ambientes, uma série de situações que podem se tornar gatilhos para a homenzice. Tem aquela homenzice que a gente faz no dia a dia, independente do que está acontecendo, onde a gente esteja, e tem aquela que vira até uma desculpa. Ah, mas também, né? Eu tava lá no meio da festa, tinha um negocinho ali que eu tomei e acabei fazendo. Então, vamos falar sobre os ambientes que geram gatilhos para homenzice. Tem bastante, né? Minha nossa, quantos ambientes, hein? Olha, tem algumas homenzices que a gente se autoriza sozinho, né? Mas, realmente, tem outras assim que acho que é a história do... Não, vou tomar uma aqui para relaxar. Sim. E aí toma uma, toma duas, toma 10, passa do ponto, Perde o controle. sai fazendo homenzice por aí. Exato. Sai fazendo homenzice por aí. Isso precisa ser conversado. Que bom tema esse, viu, Júlio? Esse é um bom tema, porque acho que antes até da gente falar dos ambientes, é interessante a gente falar sobre estar em comunidade, que é o que a gente vive. Então, todos os lugares por onde a gente passa, a gente acaba vivendo numa certa comunidade ali. E o quanto isso pode evidenciar questões nossas, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse viver em comunidade e o que surge a partir dessas vivências. Uau! Que interessante isso que você está trazendo, porque o ser humano, ele é um ser social, né? Nós vivemos em coletivo. Aliás, nós só sobrevivemos à nossa infância, após o nosso nascimento, porque alguém cuidou de nós. O ser humano não nasce e sai andando e comendo e caçando como outros animais. Então, existe uma relação de dependência uns dos outros, que, se não é trabalhada na infância, isso não sai de uma codependência, porque o filho, ele é codependente da mãe. Existem estudos que comprovam que a mãe sente as mesmas coisas que a criança durante um ano após o nascimento. Olha só. E o filho sente as mesmas coisas que a mãe um ano após o nascimento. Tem gente até que perpetua isso por mais tempo, né? Mas essa fase do desenvolvimento da criança, quando ela chega ali entre 2 e 3 anos, que é essa ida da criança para o mundo, geralmente levada por alguma figura que representa uma figura de autoridade masculina, é quem vai tirar essa criança dos domínios da mãe e dessa relação de simbiose, possibilitando sair desse lugar de codependência. Sim. Virando talvez uma interdependência, Uhum. né? Uma interrelação. Porque essa é a realidade da sociedade que nós vivemos, né? Esse é um dos superpoderes da humanidade, que é a cooperação, a colaboração. Inclusive, o nosso sistema dopaminérgico, ele é inundado por hormônios que nos deixam felizes, né? Uma sensação agradável que nós temos ao ajudar a outra pessoa. Sim. De forma desinteressada. Então, quando nós... olha que interessante, nós temos um mecanismo que nos dá recompensa, que nos traz prazer em ajudar outra pessoa. Só que nós estamos vivendo num momento da sociedade em que existe um ódio
indivíduo. Essa questão sim. da liberdade, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A supervalorização da individualidade. E isso esconde um processo de ausência de responsabilidade muito grande. Sim. Porque eu sou responsável pelas minhas ações, né? Então, por que eu estou dando essa volta para entrar nesse lugar? Porque são questões que nós não conseguimos desassociar, né? A forma como eu vou para o coletivo, ela vai estar pautada na minha construção de mundo. Se eu fiz essa transição ali entre 2, 3 anos de idade e fui para esse processo de me individualizar, né? De trabalhar o indivíduo que eu sou, de construir a minha individualidade, para que depois, quando o cérebro está totalmente formado aos 25 anos de idade, eu esteja apto a, sabendo quem eu sou, quais são as minhas qualidades, as minhas virtudes, os meus defeitos, os meus limites, os meus tetos, eu me coloque a serviço do coletivo. O que o Jung vai chamar de individuação. Sim. Que é eu, o ser único e exclusivo que eu sou, banal como todos os outros, porque todos nós compartilhamos dessa mesma unicidade e exclusividade, mas aqui eu sirvo esse coletivo. Então, que pecinha que eu sou desse mecanismo? Nesse lugar, eu consigo colaborar com o coletivo, ajudar uns aos outros, já sendo banhado por esse sistema dopaminérgico que me traz felicidade, né? Então, quando nós vamos para o coletivo, se nós, na primeira infância, sofremos o que o Freud vai chamar de castração, né? Que é, de forma bem sucinta, como isso se dá entre 2 e 3 anos. A criança vai lá e pega aquela comida deliciosa que está em cima da mesa e ela come tudo, porque tá uma delícia. E aí chega alguém para ela, só um exemplo, né? E fala assim, seu egoísta, você comeu tudo. Não deixou para ninguém. Como assim? Você é muito egoísta. Então, ao invés dela se colocar em primeiro lugar, ela regride, ela volta pro egocentrismo da criança que tá ali naquela simbiose. Até porque a criança pequenininha, ela nem enxerga. Sim. Ela não enxerga o que está além da parede, né? Então, ela é o centro do mundo. Eu brinco que é o umbigocentrismo. Então, o umbigo dela é o centro do universo. Quando ela entre 2 e 3 anos, no início do desenvolvimento da psique, ela tem a possibilidade de se ver não mais como centro de tudo, mas como ela em primeiro lugar. Passa por ela. E daí ela vai olhar para o mundo desse lugar. Só que quando ela não é autorizada a ser quem ela é, a se colocar como sujeito, ela regride para o egocentrismo. E aí nós, depois de velhos, 40, 60, 80 anos talvez, vamos começar a estudar autoconhecimento, que é o processo de saber que indivíduo eu sou. Sendo que a gente já poderia ter começado esse processo entre 2 e 3 anos. A gente vai tentar reverter o que aconteceu ao longo do caminho, né? E isso, vou contar para vocês, é algo que acontece com todos nós. Comigo, com você, com todos nós, né? Então, a gente vai para a sociedade desse lugar, achando que tudo sou eu, que a verdade é aquela que eu enxergo. Sim. E que o mundo está construído para me servir. Né? E aí a gente vê esses comportamentos machistas, bárbaros acontecendo na sociedade. Nego enche a cara, passa do limite, né? Bate o carro, tornaram até ilegal para mostrar o quanto que isso é danoso. Mas para além da ilegalidade, existem os pactos e os contratos sociais. Né? Que hoje virou aquela coisa do não, vou beber para descontrair. Só que aí a pessoa perde as faculdades mentais. Sim, perde o controle de si. Passa a mão na bunda da menina ou do menino, né? Dá uma embolachada, sabe? E aí é uma reflexão que a gente precisa fazer.
sabe? Porque não dá pra gente continuar fazendo essas homenzice e achar que tá tudo bem. Exato. Porque não tá tudo bem. Eu vou até trazer já um ambiente que muitos anos atrás foi proibido ter a bebida alcoólica, que foram os estádios, né? Sim. Porque ali acontecia muito disso e muito da violência também. Então acho que uma das homenzices, e a gente já falou isso nos outros episódios, desse lance da violência, né, que o homem traz, ou a masculinidade tóxica, né, o machismo traz na sociedade, num ambiente de estádio, em que você tem ali uma competição, então é exatamente o oposto do que você falou de colaboração, né, o ser humano ser banhado de dopamina pela colaboração. É lindo isso. Bota essa galera dentro de um campo, num estádio, gritando e torcida. Uma arena. Uma Podia arena. substituir a bola por faca. Exato. Vamos voltar, né? É uma arena bárbara, né? Vamos voltar um pouco. E aí, uma das medidas foi essa, né? Então não pode bebida alcoólica, não pode bandeira, não pode não sei o quê, porque a utilização disso gerava várias homenzices, né? Esse pode ser um dos ambientes que gera esse gatilho? Claro, qualquer ambiente, né? Porque estar em comunidade, essa interação com o outro, o estar relacionando-se, vai trazer à tona as nossas questões, sabe? Os nossos traumas, os nossos conflitos internos, as nossas dores. Porque quando nós estamos sozinhos, é fácil a gente virar e falar, não, nem quero pensar nisso, vou tomar uma, assisto a TV aqui, ligo um som, mexo no meu cachorro, cavo um buraco, se masturba, faz qualquer coisa. Mas não pensa, não olha, não lida. Quando nós estamos em relação, relacionando-se com outra pessoa, não tem como, fica mais difícil. Até dá, mas fica mais difícil. Sim. Não se relacionar com o meu conteúdo interno que emerge. Muitas vezes disfarçado de uma intolerância. Uhum. Então, não, isso aí é bobajada que você está falando. Não, isso aí é porque você é isso, aquilo, é de tal posição, é fulano, beltrano. E a gente taxa, rotula e tira a humanidade do outro para justificar a nossa própria falta de humanidade. Sim. Sabe? Então, esse processo, ele precisa ser olhado, porque quando nós estamos em comunidade, isso vem à tona com uma força absurda. Né? Não dá para fazer de conta que não está ali. Uhum. E aí a gente tem, assim, várias situações, né? Acabamos de passar pelo Carnaval, a maior festa brasileira. Sim. E aí eu pergunto para você, homem que está aí nos assistindo, né? Quais foram as homenzices que você viu, que você presenciou no Carnaval, ou até mesmo que você cometeu no Carnaval? Sim. Né? Porque beijar à força, sair embolachando mulher, passando a mão na bunda, né? Fazendo um ato de violência contra o corpo do outro. Sabe? Esse é um processo que não tá tudo bem. E por achar que aquele ambiente, né, no caso do carnaval, ele é permissivo para isso. Ele é um ambiente em que está tudo liberado, e aí é uma preocupação, né, que as mulheres têm, e a minha esposa tem, porque ela gosta de, quero ir num bloquinho, mas tem um bloquinho que é específico, que vai família, que é uma coisa mais tranquila. E esses que são maiores, muitas mulheres não vão, muitas famílias não vão, e homens às vezes também não vão por conta disso. Porque sabe que ali não tem muita regra, não tem respeito. Sim. E aí um ponto que eu queria trazer, aproveitando esse lance do carnaval, é o quanto o coletivo, ele estimula também algum tipo de comportamento. Então eu tenho aqui a minha maneira de me comportar nesse ambiente, que pode ter um monte de homenzice. Mas se eu encontro um grupo que reforça isso e que tem o mesmo comportamento que eu, e que eu tô vendo o que tá fazendo e tá passando imune, né? Sem nenhum tipo de punição ou de regra, eu repito. Porque aí eu me sinto fortalecido por um grupo. Sim. Cometendo homenzices, como a gente diz. Pertencente, né? Pertencente. Isso é um ponto muito importante esse que você trouxe, sabe, Júlio?
Porque o grupo, ele camufla, ele esconde as responsabilidades individuais, né? Então, para me sentir pertencente àquele grupo, se aquele grupo comete algum tipo de ilegalidade, de conduta antiética, de violência, automaticamente o indivíduo, para se sentir pertencente, para ser reconhecido, para ser validado pelo grupo, ele entra no mesmo processo. Sim. Então, esse é um comportamento humano de todos os tempos, que a gente precisa falar sobre isso, né? É importante a gente estar falando sobre isso. E aí eu volto no exemplo do álcool que você trouxe, né? Que, vou beber aqui, aí, nossa, a pessoa bebeu e se transformou em outra pessoa. E aí existe até uma passação de pano, sabe? Sim. De que, não, é porque tava bêbado. Não, mas como se o álcool não justificasse, justifica. né? Porque o álcool não transforma ninguém. O álcool revela o que as pessoas já têm dentro delas e que normalmente elas não se autorizariam colocar para fora. Então aí, com o álcool ela se autoriza, com drogas um grupo, também, né? com drogas ela se autoriza, lícitas ou ilícitas, Sim. porque o álcool é uma droga. É lícita, né? Lícita. Pode ser enchendo a cara de café. Eu encho a cara de café e falo pros cotovelos. Né? Então, assim, porque lícitas ou ilícitas. Com um grupo, a pessoa se autoriza, o homem se autoriza a passar aquela cantada na rua, a assoviar, sabe? A mexer com alguém. Sozinho, ele não se autoriza. Já fica acuado, né? Naquilo. Entende? Então, são comportamentos que nós precisamos revisitar, sabe, Júlio? Sim. Porque passou da hora, sabe? Para nós construirmos a sociedade que nós queremos viver, cada um de nós tem que ser parte, tem que fazer sua parte. Boa. Sabe? Tá cafona já essa coisa de embolachar a mulher na fora rua. de moda. Tá fora de moda, demodê isso aí, ó, passou, sabe? Aí, detalhe, você casou com a mulher que você passou a mão na bunda? Você construiu uma relação longeva? A única coisa que você vai ter é ódio, é desprezo, sim. É raiva, sabe? É nojo. É isso que te nutre? Então, sabe, vamos olhar um pouco com mais profundidade. O que é isso? Que carência é essa que eu tenho? Que vergonha é essa que eu tenho? Que eu não consigo chegar, conversar com uma pessoa. Eu preciso gritar pra ela na rua, ô, não sei o quê, e sair andando pra nem lá ficar e escutar. É prazeroso? Você sente prazer mesmo com o ódio que você mobiliza no outro, com a violência que o outro sofre? A gente precisa questionar isso. Precisa. E precisa ter espaço para falar, inclusive, disso que você comentou. O que está dentro de você? Qual que é essa dor, essa necessidade que faz com que você precise expressar dessa maneira? Eu nem vou entrar nesse tema porque eu vou deixar só o gancho para o próximo episódio que a gente vai falar sobre isso, sobre vencer o silêncio. Mas enquanto eu te ouvia, eu lembrei que realmente podem ter questões internas que fazem com que essa pessoa, esse homem, nesses ambientes, coloque uma couraça do machão, né? Que vai falar e vai, né, mexer e vai assediar, porque está escondendo algo. E não encontra um lugar para isso. Para a gente fechar então esse episódio, Cleiton, falamos aqui de alguns ambientes, falamos de estádio, de carnaval, você pode levar, né, para todos os outros ambientes em que esses grupos reforçam o gatilho para a homenzice. E provavelmente tudo aquilo que a gente vem falando nos primeiros episódios e hoje também vai trazendo uma tomada de consciência para algum homem. O que você deixaria de uma mensagem final para quem acabou de ouvir esse episódio e falou assim, putz, eu fiz homenzice no carnaval? Conta pra gente. Se vulnerabiliza, se expõe, porque olha, parte da cura é nós falarmos sobre isso.
É por isso que nós estamos aqui, como você já abre os episódios, né, Júlio? De peito aberto. É isso. Sabe? Com a cara à tapa. Para que a gente converse sobre isso e fale, sabe? Para ir tirando do profundo e ir trazendo para a superfície. Então, assim, procura grupos, sabe? Rodas de conversa sobre masculinidade. O Eu Falo tá aí, ó, o GC, @Universo Eu Falo. É só entrar no Instagram que você vê as atividades. Não quero falar com o Cleiton lá, quero outro grupo, vai em outro grupo. Sim. Sabe? Procura rede de apoio. Encontra sua turma. Encontra sua galera, sabe? Mas fala. Boa. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio. Vamos sim. Então, se você está aí nos acompanhando e já curtiu, quer se aprofundar ainda mais, continua ouvindo, assistindo o podcast Homenzice. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!